Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E hoje eu tô trazendo aqui uma reflexão baseado, em tudo que está acontecendo aí nesse momento do nosso mundo, esse momento de caos, ao mesmo tempo está acontecendo tantas coisas. E a reflexão que eu trago aqui é como, nós, a maioria das pessoas, eu diria a grande maioria das pessoas, apenas se identificam com a matéria. Então eu vivo num mundo, num planeta dual, onde eu tenho o bem e o mal, o certo e o errado, o bonito e o feio, o branco e o preto, o pobre e o rico. Eu vivo num lugar onde a dualidade ela é parte da minha projeção mental. Então, a realidade que eu acredito é uma realidade onde existem os dois lados. Então, neste mundo matéria, neste mundo de dualidade, eu crio projeções de uma realidade que só existe na minha mente. Isso a gente pode estudar melhor, conhecer melhor, estudando um pouco de física quântica, de metafísica e principalmente de espiritualidade. Então, trazendo esse assunto para o campo da espiritualidade, que ela vai de encontro com a metafísica, ela também vai de encontro com a física quântica, com a ciência moderna, com a física digital, enfim, toda a ciência moderna, ela acaba esbarrando na espiritualidade. Então, quando eu olho para o espelho, eu vejo, a maioria das pessoas, elas enxergam apenas um corpo físico, uma matéria. E elas se identificam com aquela matéria. E aí ela cria uns rótulos, que vai para o dual. Então eu crio um rótulo que o branco é melhor que o preto, eu crio um rótulo que o preto ele é uma pessoa menos inteligente ou menos favorecida, e aí eu crio crenças, e a partir dessas crenças, a partir daquilo que eu enxergo como minha realidade, eu crio a realidade também fora de mim. Então eu crio o caos e o sofrimento baseado nessa minha realidade, que é ilusão. Por que é ilusão? Porque por trás de cada corpo físico, seja branco, preto, cor-de-rosa, amarelo, não importa a cor do corpo, o tamanho, não importa. Por trás de cada matéria, de cada corpo físico, existe um espírito, existe uma alma, E nós somos, esse corpo físico, ele é apenas a capa, apenas a roupa, Ou como disse o Cristo lá nos seus ensinamentos, e que a gente pode encontrar muitos desses ensinamentos dentro da Bíblia, esse corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Então, quando eu abro o meu olhar, quando eu expando a minha consciência e começo a me olhar, não como um ser físico, mas como um ser espírito, vivendo uma experiência num plano físico, eu consigo olhar para o outro de uma forma diferente. Então eu, como branco, vou olhar para o negro de uma forma diferente, sabendo que naquele corpo, daquela cor, também existe um espírito, que é um espírito idêntico a mim. Por quê? Tudo existe a partir de uma única consciência. Então, na filosofia, por exemplo, no hermetismo, ele fala do princípio do mentalismo, onde tudo é mental, tudo nasce a partir da mente. Na Bíblia, a gente vai encontrar o mesmo princípio dizendo que Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, e ele criou o homem com sua imagem e semelhança. Por que imagem e semelhança? Porque Deus é apenas uma consciência, ou a gente pode chamar de um espírito, o espírito supremo, o espírito maior, a fonte criadora. E nós, imagem e semelhança dessa fonte criadora, por quê? Porque não nesse corpo, mas em espírito. Então eu tenho diferentes formas, o ser humano, nenhum ser humano é exatamente igual ao outro,
Não existe um branco exatamente igual ao outro branco, mesmo que ele seja um gêmeo idêntico, ele não é exatamente igual, ele vai ter alguma diferença na sua vestimenta, na sua roupa, mas o que está dentro, o que faz com que esse corpo físico exista, é uma única consciência, é um único espírito. E esse espírito, ele está individualizado, né? Então ele está vivendo numa forma individualizada apenas para viver uma experiência de expansão. Então o Criador, né? Ele, no desejo dele de se expandir, ele se dividiu, né? No caso aqui no planeta Terra, em bilhões de outros seres. Cada um desses outros seres, né, veste um corpo de uma cor, né? E cada um tá vivendo a sua experiência. Então, quando eu não tenho esse conhecimento, quando eu não tenho essa compreensão macro, né? Porque quando eu olho no espelho, eu tô enxergando o micro. Quando eu expando a minha mente e compreendo que todas as cores funcionam apenas comandadas por uma única mente, que é essa mente do todo, eu começo a olhar, eu começo a enxergar tudo de uma forma muito grande, muito grandiosa, né? Então, por que existe dor? Por que existe sofrimento? E aí eu volto de novo lá nos ensinamentos do Cristo, que eu gosto muito. Ele disse uma frase que é marcante, a frase que ele disse. Ele disse assim, a humanidade padece por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? O conhecimento da verdade, aonde ele diz também, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do sofrimento, da dualidade, das guerras, né? De tentar provar que um é melhor que o outro, da violência de uma forma geral que está no mundo hoje, ela só existe porque cada um desses seres que estão brigando, defendendo a sua cor, a sua raça, a sua política, enfim, a sua cultura, cada um desses seres que estão guerreando e brigando, eles só estão fazendo isso porque eles não se reconhecem como sendo feitos, originados da mesma fonte. Então, eles só estão enxergando aquilo, né, que eles conseguem ver diante do espelho. Algo diferente do outro. Então, significa que se eu conheço essa verdade, eu passo a viver num espaço da minha mente totalmente diferente. Porque se o mundo é mental, significa que tudo isso que eu estou criando, toda essa dualidade, toda essa guerra, toda essa dor, todo esse sofrimento, eu estou criando primeiro dentro da minha mente. Então eu estou olhando no espelho e estou acreditando que eu sou diferente, que eu sou menos ou que eu sou mais, que eu sou inferior ou que eu sou superior. E a partir dessa projeção que nasceu na minha mente, eu começo a externalizar, então eu começo a emanar isso para o mundo. E aí a gente coloca aqui mais 3 leis, vai. Lei da causa e efeito, a lei da vibração e a lei da atração. Causa e efeito. Se eu tenho dentro de mim um ódio e eu coloco esse ódio para fora, é a causa. O efeito, eu vou trazer mais ódio para mim. Porque eu estou externalizando aquilo que está dentro de mim e aquilo vai voltar. Aí entra a lei da atração, lei do magnetismo, né? Lei da vibração. Eu estou vibrando o ódio, eu lancei o ódio, eu vou receber o ódio de volta. Seja qual for o tipo de sentimento. Então, tudo isso é gerado, né? Começa na minha projeção mental que eu crio a partir do momento que eu acredito que eu sou um ser separado. Então, quando eu falo para uma pessoa, olha, nós, né, todos nós, né, somos regidos, né, por uma única mente, só existe uma mente que cria tudo e nós somos parte dessa mente. Só que a minha crença, ela permitiu que houvesse essa separação. Então, dentro de mim existe um espírito que é conectado a essa fonte,
e que eu não estou conectado a esse espírito porque eu estou vivendo apenas de acordo com a minha projeção mental daquela imagem que eu estou enxergando no espelho. E eu estou acreditando naquela historinha que o meu pai contou, que a minha mãe contou, que o meu tio contou, que a minha avó contou, enfim, eu estou acreditando numa historinha que me contaram. Então, isso cria a minha realidade. E a gente está vendo agora como isso ele está pesando na vida de cada ser humano que está vivendo dentro desse mundinho pequeno, criado pelas suas mentes, que está ali no micro, enxergando apenas o micro, enxergando apenas uma realidade distorcida que só existe na mente de cada uma dessas pessoas. Então, esse vídeo aqui é a reflexão, né, que eu trago aqui para a gente começar a olhar, né, o que eu posso fazer para que eu consiga levar uma informação para o outro, onde o outro comece a se olhar na frente do espelho, se identificando com o todo. Porque é isso que nós somos. Nós somos parte do todo. E aí existem várias coisas muito interessantes, por exemplo, quando a gente fala do corpo físico, né, nós, o ser, né, a nossa totalidade de ser, nós temos 7 corpos, só que o ser humano, né, visivelmente, ele só enxerga esse corpo físico. Mas aí eu tenho os meus outros corpos, até chegar no meu corpo espiritual, no meu corpo búdico, né, no meu corpo Atma, que é a centelha divina, digamos assim, é o nome mais comum, centelha divina, que é aquela parte mais, a célula, digamos que é a célula do todo, a célula do universo. Então, o universo se dividiu em células, né, digamos, vamos chamar de células, e cada uma dessas células, uma tá em mim, a outra tá em você, a outra tá no negro, a outra tá no branco, no japonês, enfim, no coreano, no chinês, no índio. Então, cada um de nós é uma pequena célula do todo. Então, cada um de nós estamos conectados por essa célula, a essa fonte maior. E é tempo, né? Tudo que está acontecendo agora, a gente sabe que a gente está passando aí por um processo de evolução. A Terra, que é um organismo vivo, o planeta Terra, ele é um organismo vivo, ele está se expandindo, a sua frequência vibratória está aumentando. Então, tudo isso que está acontecendo, as pessoas estão mais nervosas, estressadas, com mais medo, com mais ansiedade, com tudo isso que está acontecendo, com pandemia, com crises, né? Crise econômica que está chegando, está batendo na nossa porta. Então, daqui para frente, a gente sabe que as coisas vão ficar mais difíceis, mais desafiadoras para cada um de nós. E aquele que entendeu que ele é parte da fonte, aquele que entendeu que ele é um espírito eterno, vivendo uma experiência num corpo físico, numa dimensão de evolução, aquele que entendeu esse processo, ele vai passar por todos esses desafios que começam, né, que vir cada vez mais fortes a partir de agora. Estou falando aqui no ano 2000, então a partir do ano 2000 a gente vai ter mais desafios aí para passar. Quem entendeu isso, quem entendeu a unidade, quem entendeu o sentido do espírito, né? Quem entendeu por que está aqui, quem entendeu esse processo de evolução do espírito, porque esquece o corpo físico. Esse corpo aqui ele vai morrer e vai voltar para a Terra. Mas o espírito, ele continua evoluindo. Então, quem entendeu esse processo do espírito, quem já se separou da realidade da matéria, ou seja, eu vivo na matéria, mas eu não sou a matéria, entendeu? Quem compreendeu isso vai passar por esses desafios em paz, sem sofrimento.
Ele vai compreender e ele vai aproveitar esse momento para evoluir mais ainda. Ou seja, ele vai entrar cada vez mais para dentro, cada vez mais para o seu espírito. Ele vai se conectar cada vez mais com o espírito. E aí ele vai passar por todas as tempestades de forma leve e tranquila. Quem não entendeu, quem ainda só se identifica com aquilo que vê na frente do espelho, vai sofrer cada vez mais. Porque o sofrimento é o chamado para a mudança. Tudo que acontece de sofrimento na vida de uma pessoa é o chamado para a mudança. E aí a pessoa compreende e vai para a mudança, ou a pessoa continua no sofrimento, continua achando que é diferente, continua achando que é melhor, ou continua achando que é pior. Então, a reflexão de hoje aqui nesse vídeo é assim: o que eu posso fazer, o que você pode fazer para trazer mais consciência, porque eu também preciso de mais consciência, claro, para cada vez mais me aproximar dessa fonte divina, né, do todo, porque esse é o objetivo. E o que também cada um de nós, você, pode fazer também para levar a informação para o outro, para fazer o outro compreender que enquanto ele se identificar somente com a matéria, com aquilo que ele vê no espelho, enquanto ele não compreender que ele é um espírito e que o corpo é só o templo do espírito, e que ele deveria honrar aquele corpo, independente da cor, do tamanho, enfim, não importa, mas que ele é muito mais além daquele corpo, que ele é muito mais além do nome, da identidade, da raça, do lugar onde ele nasceu, da condição onde ele nasceu, e que ele está vivendo essa experiência exatamente com o objetivo de evoluir. O que a gente pode fazer, né, para levar essa informação para mais pessoas? Para que as pessoas, né, que vai passar, né, por esses momentos aí cada vez mais desafiadores, passem, né, fora do sofrimento, fora da dor. Então, essa é uma mensagem apenas que eu deixo aqui para vocês. Bom, espero que faça sentido. Para mim faz sentido, e eu espero que faça sentido para vocês também. É isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.